E aí, pessoal, tudo certo? O professor Denilson Seixas, então, falando com vocês um pouquinho sobre história. Vamos falar hoje sobre a história do Brasil, a história da independência do Brasil, certo? Mas, como a gente sabe, as coisas não ocorrem de uma hora para outra, né? A gente sabe que tem eventos anteriores acontecendo para que esse processo de independência pudesse ocorrer. Então, vamos iniciar sobre, né, a independência do Brasil. Coloquei aqui a bandeira imperial para representar esta independência, porque o Brasil se torna, logo depois da independência, uma monarquia. Então, ainda não é a bandeira republicana, né? É a bandeira imperial. Então, vamos ver aqui a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808 teve muita importância nesse processo de autonomia política do Brasil. Né? Por que a família real portuguesa vem para o Brasil? Está ocorrendo lá na Europa o imperialismo de Napoleão. Napoleão tenta fazer esse imperialismo, né, dominar boa parte da política e da economia da Europa, e existe uma rivalidade muito grande com os ingleses. A Inglaterra é a grande potência econômica, e Napoleão, então, adota o bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? É fazer com que os outros países não comercializem com a Inglaterra para enfraquecê-la economicamente. Ocorre que Portugal não adere a este bloqueio e Napoleão, então, invade Portugal. Só que antes dessa invasão, a família real se organiza e foge para o Brasil, trazendo para cá biblioteca, todo o mobiliário, todo o aparato burocrático, né, do governo português, familiares, funcionários, e foge para o Brasil, escoltado pela Inglaterra. Então, os historiadores dizem que foi um ato de covardia, abandonar o seu país, né, deixá-lo à própria sorte. Outros não, outros dizem que foi um ato de inteligência, uma estratégia inteligente. Antes da invasão do Napoleão, se organizaram e, para se manter no poder, de alguma forma, vieram para a sua principal colônia, que era o Brasil. Né? Chegando aqui, então, em 1808, a família real portuguesa, ela, o Dom João VI, que é o regente, né, ele então adota uma medida muito importante, que é a abertura dos portos às nações amigas. Até então, o Brasil era colônia de Portugal e só poderia comercializar, né, com Portugal, devido ao pacto colonial que existe nesse sentido. A partir de agora, então, o Brasil pode comercializar com outras nações, e a Inglaterra, então, que é parceira de Portugal, tem grandes vantagens aí neste processo, certo? E o Dom João VI também adota medidas modernizantes aqui no Brasil, criando instituições de arte e outros aspectos também, botânica, né, o Jardim Botânico também, né, no Rio de Janeiro. Então, o Dom João VI trouxe, então, algumas mudanças bem importantes para o Brasil, certo? Então, em 1815, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarves, que se diz. Então, o Brasil já muda sua condição, ele já não é mais colônia de Portugal. Em 1815, então, já muda o status e, aos poucos, então, vai ganhando esta autonomia política. Em 1820, lá em Portugal, ocorre a chamada Revolução do Porto. Esta revolução vai solicitar a Dom João VI o retorno dele a Portugal. Ele adere a esse pedido, ele volta para Portugal e o seu filho, o Dom Pedro I, ele também deveria ir, mas ele não adere a esse pedido. E ele diz, então, em 9 de janeiro de 1822, diga ao povo que fico. Se for para o bem de todos, né, para a alegria geral da nação, diga ao povo que fico. Então, ele fica aqui e faz, então, esse processo de independência do Brasil, né, com o grito do Ipiranga,
né, independência ou morte, né, aqui eu mostrei, então, o quadro representado por Pedro Américo, né, que pintou esse quadro em homenagem, então, à independência do Brasil, um quadro bem importante que marca, então, este processo de independência do Brasil, certo? Então, caminhamos aí, lembrando que o Brasil ele se tornou uma monarquia, né? Diferente de outras nações que conseguiram a sua independência aqui na América Latina, formando repúblicas, o Brasil formou uma monarquia, tendo Dom Pedro I, né, a primeira fase desta monarquia, depois um período intermediário, chamado período regencial, e por último, então, o segundo reinado com Dom Pedro II, certo? Faremos depois um vídeo também sobre todo esse processo aí de política imperial do Brasil. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fizemos, então, uma abordagem sobre a independência do Brasil, certo? Grande abraço para vocês aí e até um próximo vídeo.